O nosso apóstolo, ele é o próprio Deus nessa terra. Eu vejo dessa forma. A digital influencer e cantora gospel Daiane Damasceno fez uma live com o pastor Paulo Júnior. Algumas perguntas acabaram rolando no ar e fica subentendido que ele deu uma alfinetada em Valdemiro Santiago por conta da idolatria, também Silas Malafaia por conta da teologia da prosperidade, entre outros pastores, tanto Edir Macedo, Davi Miranda e, por incrível que pareça, até a pastora Nadir acabou levando aí uma resposta. Se liga aí como que foi esse bate-papo deles. E com o avanço, infelizmente, das falsas igrejas, muitas pessoas me perguntam, inclusive, Daiane, como é que eu posso identificar a falsa igreja, quais são as características dela, para que eu possa entender se eu estou no lugar sadio, onde se prega a verdade bíblica realmente. Então, pastor, você poderia nos dizer quais são as características de uma falsa igreja, como nós podemos identificar? Bom, essa é a segunda pergunta, muito pertinente. Quais são as características de uma falsa igreja? Sim. Uma vez, e caso vocês não saibam, queridos irmãos, nós temos dezenas, centenas e milhares de falsas igrejas em toda parte desse país e talvez nos países que vocês estão nos assistindo. E talvez você faça parte de uma falsa igreja e nem saiba. Bom, são muitas as marcas de uma falsa igreja. Eu vou procurar colocar alguns principais pontos aqui. Bom, a primeira marca de uma falsa igreja é que elas geralmente têm outra fonte de revelação e de autoridade além das escrituras. Geralmente elas têm fontes de revelações em outros livros, em sonhos e visões de algum profeta, em revelações do seu fundador ou mensagens que receberam de algum anjo. Então elas baseiam as suas doutrinas, a sua origem, em outras fontes além das escrituras. De modo que uma igreja verdadeira e saudável baseia toda a sua fonte doutrinária apenas e somente nas escrituras, ok? Segunda marca de uma igreja falsa, ela reduz a pessoa de Cristo. Cristo tem que dividir o seu senhorio com a igreja, com o pastor da igreja, com o apóstolo. Você vai ver que nessas igrejas, eu não diria nem que Cristo divide, eu diria que a ênfase toda está na igreja, a placa, a denominação, e ela está no apóstolo, no bispo ou no pastor, na palavra dele, no milagre dele, na instituição. Tanto é que você deve ouvir, já ouviu propagandas nos canais de comunicação, quando você colocar o pé na igreja, quer dizer, a ênfase está na igreja. A pessoa de Jesus Cristo é diminuída, quase não se prega dele, não se fala, não se atribui glória a ele, supremacia, soberania a ele. Então é típico da seita exaltar o seu fundador e a sua denominação. Terceira marca da igreja falsa, geralmente ela prega um evangelho, uma salvação por obras. Aí você vai me dizer, então elas não creem no sacrifício de Cristo? Creem que Jesus morreu, creem que Jesus ressuscitou, creem que Jesus na cruz levou os pecados, mas adicionam algo ao sacrifício. Tipo, é Cristo e mais a rosa, é Cristo e mais o amuleto, é Cristo e mais a fogueira santa, é Cristo e mais a guarda do sábado, é Cristo e mais um sacrifício financeiro, ou uma penitência, ou fazer algum ato profético. Logo, isso configura salvação por obras. Tem que haver uma sinergia, ou seja, Deus, para salvar, tem que trabalhar com a cooperação do homem. Porque se o homem não cooperar, Deus, pequeno que é, não pode salvar. A igreja verdadeira ensina o quê? Não, meu irmão. A salvação é obra da graça, é de Deus do começo ao fim. O homem não participa nem um milímetro. Por quê? Porque ele está morto. Mortos não falam, não estendem a mão,
Mortos não creem, mortos não fazem nada. Então, essa é uma marca, a terceira marca, salvação pelas obras. E a quarta marca de muitas falsas igrejas é o exclusivismo religioso, que ensina, o que ensinam? Que a igreja deles é a melhor, que fora da igreja deles não tem salvação, que a sua revelação é a verdadeira, que o que o pastor tal fala é regra, é lei. Geralmente eles ensinam isso, é tipo de uma seita, de uma falsa religião. Apesar de haver denominações distintas, apesar de haver algumas doutrinas que não são essenciais, pregadas em igrejas distintas, a salvação não está contida só em uma denominação. Primeiro, ela está contida em uma pessoa. E a igreja que prega fielmente essa pessoa, ela obviamente levará incrédulos à salvação. E só dizendo lá que eu não disse do segundo ponto, eles reduzem a pessoa de Cristo. A igreja verdadeira, Cristo é o centro. Cristo é tudo. Martin Lloyd Jones dizia assim, todas as estradas levam para Londres, que é onde ele morava. Ele diz, toda pregação, todo louvor, todo sermão, toda oração tem que levar para Cristo. Tem que conduzir a Cristo. Ele é o Senhor de tudo e Ele é o Senhor da igreja. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. O que o senhor acha da teologia da prosperidade? O que o senhor teria a nos dizer a respeito disso? Algo que tem sido como um câncer há um bom tempo, né, no nosso meio, infelizmente. Levantou a bola para eu cortar agora, hein? Essa bola é para você, pastor. Tem. A gente ri aqui para descontrair, mas na verdade, queridos irmãos, é motivo de muita tristeza. Por quê? A teologia da prosperidade, ela profanou o evangelho da graça e da glória. Ela reduz a redenção, a obra de Cristo no Calvário, a saúde física e prosperidade material. De onde ela nasceu? O seu pai, depois eu vou falar um pouquinho do avô e do bisavô. O pai da teologia da prosperidade é o chamado Kenneth Hagin, que ele dizia que é a vontade de Deus que sejamos ricos e tenhamos saúde plena. E miséria, pobreza e doença é um sinal de falta de fé e de maldição. Portanto, Deus quer que sejamos ricos e gozemos de saúde plena. É isso que a teologia da prosperidade ensina. Eu não vejo base para isso em toda a Escritura, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Isaías, que é o capítulo mais messiânico de toda a Bíblia, Isaías 53, diz qual foi a principal obra de Cristo no Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras chagas, fomos sarados. Sarados do quê? A ideia ali é pecados, iniquidades, estávamos mortos em delitos e ofensas, estávamos com uma sentença sobre nós, que ia nos condenar para um lago de fogo eterno, a sofrer a violenta ira de Deus. Mas Deus, no seu amor, proporciona um plano. E para esse plano ser perfeito, nada na terra ou nada que foi criado nos céus poderia salvar. O Filho então desce, se faz carne, cumpre toda a justiça de Deus, obedece toda a lei e morre naquela cruz debaixo da maldição. Para quê? Para comprar um povo santo e zeloso de boas obras e redimi-los da condenação. Foi para isso que Cristo morreu. Agora, como nós aplicaríamos a teologia da prosperidade em João Batista? Morava no deserto, vestia com roupas de camelo e se alimentava de mel e gafanhoto. Como nós faríamos com Elias, coitado? Não tinha... O ribeirozinho que bebia água secou, teve que viver da mão de uma viúva pobre que só tinha azeite e farinha. É uma farsa essa teologia, não procede de Deus. E ela é pior. Ela não só deixa de encontrar amparo nas Escrituras, Daiane, que ela
ela destrói a fé e causa culpa em milhares de cristãos. Por quê? A maioria que frequenta essas igrejas não ficam curados das suas doenças como eles prometem, não prosperam, não ficam ricos e pensam o quê? Bom, se Deus não me curou, eu não sou um homem de fé. Se Deus não me curou, se eu continuo pobre, eu tenho um demônio na minha vida. Fazem a dor e o sofrimento, que já são ruins, ainda piores. Porque o pobrezinho que foi ensinado nessa doutrina pensa que a culpa é dele. Que Deus não curou a filha, Deus levou a filha porque faltou fé dele. Porque ele perdeu o emprego ou sofreu um acidente, porque não é um homem de oração, ou está em algum pecado e está debaixo de maldição. Isso eu quero dizer, queridos irmãos, é mentira. O Senhor não nos prometeu isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Faz parte da fé cristã o sofrimento. Riqueza é dom de Deus. E dom, a alguns ele concede, a outros não. Então nós precisamos entender isso, que essa teologia, infelizmente, causou um estrago muito grande na igreja brasileira e no coração de muitos irmãos. É correto perante a Bíblia utilizar o famoso óleo ungido para curas, libertações, unções em objetos? O senhor poderia nos dizer a respeito disso? Vamos lá. Bom, eu já começo dizendo que é um equívoco, nós não temos amparo na Escritura para usar o óleo para esse tipo de coisa, mas vamos entender a finalidade do óleo. No Antigo Testamento, o Senhor destinou que os objetos sagrados, os utensílios do tabernáculo e do templo fossem ungidos com óleo. Por qual finalidade? Eles eram consagrados para cerimônias religiosas, para cultos. E eles eram consagrados mediante a unção de óleo, ok? Então se usava óleo como um símbolo de separação, consagração, objetos que vão ser utilizados somente para os rituais de culto. E o óleo também era usado para ungir 3 categorias de pessoas: o profeta, sacerdote e rei. O óleo era derramado em suas cabeças como símbolo de separação para esses 3 ofícios, ok? No novo concerto, nós não temos mais a figura de um templo físico. O templo se torna eu e você. Nós somos o templo, então não há necessidade de ungir mais objetos. E os ofícios, Deus, ele unge, sim, os ministros. Mas o óleo foi substituído pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não unge só no Antigo Testamento 3 categorias. Com a morte de Cristo foi aberto o sacerdócio universal de todos os crentes. Só um sacerdote ia além do véu. Hoje, todos os que creem podem ir além do véu. Então, todos são ungidos. Não com óleo, mas com algo muito maior que o óleo. O Espírito Santo. E outra coisa, outra falha horrorosa na doutrina. Tá bom, vamos dizer que ainda temos que ungir objetos. No Antigo Testamento, ninguém ungia vaca, boi, vassoura. Era só objetos do templo. Então, se fosse aplicar hoje, tinha que ungir o púlpito, ungir a cadeira. Vamos lá. Não, mas eles estão ungindo carro, estão ungindo a casa, entendeu? Então, essas coisas que eram sombras, se materializaram em Cristo. Então, não há mais necessidade do óleo. E até o da cura, que vamos dizer, mas Tiago fala tem que ungir para curar. Sim, aquele óleo era medicinal. Tiago está dizendo assim, tem alguém entre vós enfermo? Passe o óleo medicinal na doença e também ore. Nos dias de hoje é assim, sua filha machucou, Daiane? Passe mertiolate, depois ore por ela. Entendeu? O óleo em si não tem nenhum poder milagroso. E sim, a Bíblia diz, a oração da fé salvará, curará o enfermo. Então é isso. Agora, por que eles fazem uso disso? Vamos lá para entender. Esse pessoal é muito inteligente. O nosso pano de fundo aqui, principalmente brasileiro, é bem místico, né? Ele é oriundo das religiões afrodescendentes, o kardecismo francês, né, o catolicismo português. Então, é um pessoal bem místico. Então, essas fórmulas para atrair, prender pessoas
são muito fáceis, porque as pessoas se apegam em objetos, entendeu? Então também é uma estratégia de marketing, essas unções aí. Uau, meu Deus. Gente, segura esse soco no estômago aí. Determinar, decretar, profetizar o que se deseja, declarar que Deus faça algo, é bíblico? Bom, vamos lá então. A pergunta aqui é: determinar, decretar, profetizar, o que quer que seja, declarar que Deus faça algo, é bíblico? Vamos lá. Eles entendem o quê? Que cada cristão, que as palavras têm poder e que através das nossas palavras nós podemos declarar bênção ou maldição. Por isso determinamos e decretamos ou declaramos palavras sobre áreas de nossas vidas, com o fim de que essas palavras alterem a realidade. De onde veio isso? Vamos lá. Vamos agora para, eu tinha dito do Kenneth Hagin, mas ele tem o seu avô e o seu bisavô. No século XIX, um homem chamado Phineas Quimby estava estudando ocultismo e espiritismo e descobriu os poderes ocultos da mente e que podia curar enfermidades e podia obter riquezas mediante a pensamento positivo e a pronunciamento de palavras. E aí, influenciado por ele, esse é o avô, o bisavô. Influenciado por ele, um outro homem, que também, influenciado pelos seus estudos, Essek Kenyon, descobriu que não só os pensamentos, mas que as palavras tinham o poder de criar realidades. E ele cria o que chamamos hoje de confissão positiva, que não é o desejo de Deus, que Deus deseja, aliás, que nós gozemos de saúde, prosperidade e de vitórias, e que mediante ao pronunciamento de palavras, essas realidades aconteceriam. E vem então o seu filho, Kenneth Hagin, que cria todo esse movimento e expande ele para todas as partes, e principalmente para o Brasil. E Kenneth Hagin, que é o pai da teologia da prosperidade, também é o pai da confissão positiva. Essa teologia da prosperidade, cura e esses livramentos, segundo Hagin, acontecem como? Através do ato de determinarmos, declararmos, decretarmos. Então, se você está passando algo ruim na sua vida, decreta o livramento. Se tem uma enfermidade, decreta a cura. Se tem, se você que está fazendo concurso, se você está fazendo vestibular para medicina, decreta que você vai passar sem mesmo estudar, tá? Detalhe, não precisa estudar não, só decrete. É bem assim, também ensina o povo a ser burro, ignorante também, né? Então, aí nasce esse movimento. E quem são os principais discípulos desse homem? Os crentes da igreja brasileira, década de 70 e 80, e se explode no Brasil. E você sabe que você teve um pastor e uma igreja que bebeu dos ensinos de Kenneth Hagin como ninguém que ensinou isso. Agora, tem base bíblica isso? Deixa eu me lembrar se tem na Bíblia alguém que decretou. Me lembrei, em Gênesis capítulo 1, alguém disse assim: haja luz. Ele decreta que haja luz e houve luz. O poder de decretar só pode vir de uma fonte onipotente, onisciente, onipresente, infinita, eterna, autoexistente, autossuficiente e soberana. Nessa categoria, eu só conheço um: o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode decretar. O homem, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Que o homem, o que é o homem? É como um vapor que logo se dissipa. E os seus anos passam como um breve pensamento. O Salmo 103, 104 diz que o homem é como a erva, como o mato, que seca, o vento assopra e não se achou mais o seu lugar. O Senhor também diz: quem é o homem para que eu me lembre dele e para que eu o visite? Nós somos pó e para o pó retornaremos. Não temos poder de decretar coisa alguma. Jesus falou assim, Daiane:
Qual de vós, com todos os seus cuidados, conseguirá acrescentar um côvado da sua estatura? Nós não podemos mudar nada. Podemos orar para Deus. E se Ele quiser, estiver dentro dos seus decretos, debaixo da sua vontade, Ele pode responder. Se Ele não quiser, ninguém nem no céu nem na terra o fará fazer isso. E você falou um negócio interessante. Como é que você falou aí, Daiane? Pôr Deus na parede? Não, pôr Deus na parede. Desculpa, eu vou sair na defesa de Deus aí, gente. Tem dezenas de igrejas, e principalmente a igreja que a Daiane participou, que diz que você, grão de areia, você, pontinho pálido no universo, podemos colocar Deus na parede. Sabe por que eles ensinam isso? Falta do estudo dos atributos de Deus. Salmo 50, Deus vai repreender o povo dizendo assim: peraí, pensaram que eu era como tu? Vocês estão pensando que eu sou como vocês? A Bíblia diz em Isaías 40, com quem comparareis o Altíssimo? Salomão diz, nem os céus dos céus podem te conter. Meu Deus, Deus é grande, infinito, soberano. Querida, quando Isaías vê, em Isaías 6, o trono de Deus, ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, os serafins, que são as criaturas mais majestosas, que têm 6 asas. A Bíblia diz que com 6 eles voam, com 2 cobrem os pés e com 2 cobrem o rosto. Porque se eles olharem 1 milésimo de segundo para aquele que está sentado no trono, eles se desintegram. O universo, para você ter uma ideia, Daiane, os cientistas dizem que ele tem mais ou menos 94 bilhões de quilômetros de anos-luz. Significa que você pegar uma nave espacial e ela correr a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, de uma ponta do universo até a outra, ele vai demorar 90 bilhões de anos para chegar. A Bíblia diz que esse universo, Deus mede com palmos. Deus mede os céus a palmos. E você e eu temos poder de pôr esse Deus na parede. Gente, tome cuidado com o que vocês estão fazendo. Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É isso que a Bíblia diz. Então, o mais que nós podemos dizer é como Isaías: ai de mim, que vou perecendo. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas e aí, família, o que vocês acham desse bate-papo que aconteceu aí com o pastor e a cantora gospel? Comenta aí a opinião de vocês. Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!